Hoje vamos dar continuidade a uma série de mensagens chamada Pilares da Fé. Domingo passado, muito obrigado, irmão. Domingo passado, nós conversamos sobre fé. Como que a Bíblia, ela vai trabalhando os nossos corações e o coração dos discípulos de Jesus a desenvolver bem o que é crer, o que é ter fé, e percebemos que a Bíblia nos convida a ter fé em um objeto, uma pessoa específica, que é Jesus. Percebemos que muitas vezes na nossa cosmovisão ou na nossa cultura eclesiástica, ou seja, a cultura da igreja, a fé ela fica um pouco distorcida, porque começamos a depositar a fé nos dogmas da igreja ou na cultura da igreja, né? Começamos a depositar fé em que se eu for à igreja, se eu fizer o que o pastor está mandando, se a gente caminhar da forma como o grupo religioso decidiu viver, isso é o que Deus quer para a minha vida. E nós percebemos que não é isso que a Bíblia está apresentando. Pelo contrário, quando nós olhamos para o que a Bíblia apresenta, ela apresenta você desenvolver fé, crer na pessoa de Jesus, e o seu relacionamento com a pessoa de Jesus vai projetar vida, vai projetar vida eterna. Então, não em uma nova religião, não em uma forma de se pensar, mas em um relacionamento profundo, sincero, transformador com a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa que a palavra de Deus apresenta. Então, esse foi o grande pilar da semana passada, e hoje nós vamos começar a perceber que esse pilar começa a produzir, gerar em nossos corações mudanças. A fé em Jesus e o meu relacionamento com Jesus vai gerar na minha existência, na minha forma de olhar para o mundo, de enxergar o mundo, de entender o mundo, uma forma diferente. E qual é a primeira grande reação que é apresentada nos textos bíblicos? Bem, a primeira grande reação que é apresentada nos textos bíblicos vem do próprio Senhor Jesus falando. Vamos então abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João, no capítulo 13. Versículo 34. E percebemos que aqui Jesus está acrescentando um novo conceito de existência e de vida a partir do relacionamento com Ele. Ele vai dizer no versículo 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos comigo, por favor, agora no capítulo 15. Versículo 12 vai dizer uma coisa muito parecida com o que a gente acabou de ler. Diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Curva sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. E que a Tua palavra, Deus, mais do que lida, seja vivida. Que a Tua palavra, mais do que entendida, Deus, seja praticada. Que o Teu mandamento, o Teu novo mandamento, realmente, ó Deus, faça das nossas vidas reflexo, ó Deus, de quem é o Senhor e do que o Senhor nos convida a viver e a praticar. É em nome de Jesus Cristo que oramos, pedindo a Deus que o Senhor fale poderosamente com os nossos corações essa manhã. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. O amor, ele não é apenas um dos pilares da fé cristã, mas o amor é uma das expressões da fé cristã. Nós podemos, muitas vezes, olhar para a nossa construção cristã e perceber coisas
que são comuns naquilo que falamos crer, naquilo que defendemos, naquilo que muitas vezes definimos como verdades. Isso é extremamente comum. No cristianismo, você tem, por exemplo, um documento chamado Credo dos Apóstolos, que vem desde a Igreja Católica, né, que faz uma narrativa perfeita, praticamente, daquilo que cremos, né? Cremos, né, que Jesus veio de Maria, de uma virgem, cremos que Ele é o Filho de Deus, cremos, nós podemos definir isso muito bem. Aquilo que nós acreditamos pode ser definido de muitas formas e a gente consegue chegar a uma conclusão muito interessante. Agora, como que as nossas vidas são influenciadas por aquilo que cremos, isso, biblicamente, é talvez o mais importante. Porque Jesus está virando para aqueles que caminharam com Ele, que dormiram com Ele, que se apavoraram quando Ele estava dormindo no meio de uma tempestade. Jesus está falando com aqueles que vão ver Ele morrer e vão ver Ele ressuscitar. Ele está falando com as pessoas que tiveram mais acesso e contato com Ele. E Ele está virando para essas pessoas e dizendo, olha, eu estou dando um novo mandamento para vocês. E o mandamento não é apenas amar a Deus acima de tudo. O mandamento não é mais apenas amar os teus irmãos, mas o mandamento é amem uns aos outros assim como eu vos amei. E eu fiz questão de ler o capítulo 13 e o capítulo 15, porque no capítulo 15 ele deixa a entender melhor o que é amar como ele amou. Ele vai dizer que não existe amor maior do que esse, alguém que dá a vida pelos seus amigos. Então hoje nós vamos fazer uma reflexão muito sincera, como que esse pilar da caminhada cristã, que é um reflexo, na verdade, daquilo que cremos, precisa estar em acordo com aquilo que nós professamos, não aqui dentro, mas lá fora. Abram comigo, por favor, as suas Bíblias, lá em 1 Coríntios. Nós vamos ler três versículos extremamente conhecidos. 1 Coríntios 13, versículo 1 ao versículo 3, que diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. Vamos tentar fazer aqui, então, uma reflexão muito sincera. Nós temos a maior igreja da cidade. Nossa igreja tem o maior templo, o mais tecnológico, os melhores instrumentos, os melhores... melhor ministério de louvor, o pastor com a teologia mais coerente biblicamente. Nós ajudamos e damos milhões para projetos sociais. Nós temos a melhor transmissão de culto online. Os políticos da cidade temem em falar mal da nossa igreja, porque se a gente não gostar dos políticos, eles não vão conseguir ser eleitos, mas tem um problema. Nossos membros não amam. Nossos membros matam com palavras. Nossos membros matam com suas ideologias. Nossos membros matam com suas escolhas. Nossos membros viram para outras pessoas e dizem, vão, bebam, se vistam, mas não ajudam, sabendo que as pessoas não têm condições de fazer. Nossos membros não estão aptos, nem abertos e nem desejosos de dar a vida uns pelos outros. Nossos membros não estão a responder e agir como o Senhor que eles professam ter. Segundo o nosso querido apóstolo Paulo e o Espírito Santo que está inspirando ele, ele vai dizer que isso não tem valor, isso não faz sentido.
E a primeira coisa que eu quero observar com os irmãos é que, muitas vezes, os nossos sonhos não têm nada a ver com os sonhos de Deus. Porque nós podemos sonhar ter uma igreja atuante, sim ou não? Nós podemos querer ter o melhor templo da cidade, sim ou não? Nós já temos o melhor pastor, mas nós podemos querer ter o melhor pessoal do louvor, estou brincando. Mas a gente já tem o melhor pessoal do louvor, já está aqui. Mas nós podemos querer e sonhar muitas coisas. Não tem problema. Só que os nossos sonhos não necessariamente expressam alguma coisa que importa para Deus. Isso nós podemos perceber lá em Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso. Uma igreja impecável teologicamente falando. Impecável. Ela colocava à prova aqueles que se diziam apóstolos e descobria que eles eram mentirosos. Mas aquela igreja que estava teologicamente perfeita, ela tinha abandonado o primeiro amor dela. E o convite feito a essa igreja é: vai, vê onde você errou, se arrepende e volta à prática das suas primeiras obras. Senão, eu vou até você e eu tiro daí o candeeiro. O candeeiro é a cidade, ele está dizendo. Senão, eu que sou o dono das igrejas, vou aí e vocês deixam de ser igreja, porque eu posso tirar o candeeiro e levar para onde eu bem entender. Sabe o que Jesus está dizendo para essa igreja? Se vocês se recusarem a amar, vocês deixam de ser meus representantes. Não é um negócio sério? Não sei quanto a você, mas eu acredito que deixar de ser uma igreja de Jesus e ser uma mera igreja batista não é alvo da minha vida. É alvo da sua? Espero que não. Ser igreja só faz sentido se o Senhor da igreja se agrada dessa igreja. Sim ou não? Sim. Por isso, nós precisamos começar a fazer reflexões sinceras sobre o que eu tenho buscado, por que eu tenho buscado e como eu tenho buscado. O que eu tenho buscado na minha caminhada cristã? São esses pilares. Porque, veja, eu não tenho dificuldade nenhuma em acreditar que sobre os pilares nós podemos levantar muitas coisas. Infelizmente, na nossa cultura, nós desenvolvemos uma ideia de que se você não pensa como eu, você não faz parte disso. Isso, biblicamente, é uma mentira. É uma mentira. Nós temos essa narrativa em Atos capítulo 15, né? Quando Paulo está pregando o evangelho, e vem o pessoal lá de Jerusalém dizendo: olha, se o pessoal não se circuncidar, se o pessoal não obedecer às leis de Moisés, esse pessoal não vai para o céu. Então eles vão até Jerusalém e começam ali um discurso sobre o que é a fé cristã. O que de fato é você acreditar ou não e no que nós acreditamos. E sabe qual é a conclusão que resolvemos ali? É que a igreja como um todo chegou a uma conclusão. A igreja tomou a decisão de que nós vamos transmitir que Jesus é suficiente. Mas ficou um grupo ali pensando diferente. Então nós podemos ser cristãos e pensar diferente, sim ou não? Sim. O que nós percebemos muitas vezes é que o evangelho, a palavra de Deus, se ela for bem alicerçada, muitas vezes ela vai se manifestar e se revelar de forma diferente. Um primo meu me mandou uma mensagem esses dias, me enviando uma mensagem de um pregador. E é um pregador muito conhecido que prega uma teologia chamada Teologia da Missão Integral, que é muito parecido com a teologia da libertação dos católicos. E ele falou assim: eu queria que você fosse sincero em me responder o que você acha sobre isso. E na resposta, ele até agora não respondeu. Se você estiver me assistindo, me responda. Mas na resposta, eu comecei dizendo o seguinte: a teologia de missão integral, libertação e teologia da prosperidade, ao meu ver, erram no mesmo ponto.
Qual é o problema? O problema é que a teologia da prosperidade, ela intensifica ou coloca o nosso foco em um negócio que a Bíblia fala que é pecado, fala que é ruim, fala que Deus não traz. Não. Nós temos muitos personagens bíblicos que são altamente prósperos, sim ou não? Nós temos de Abraão a Salomão, a José de Arimateia, a Lídia, vendedora de púrpura, pessoas extremamente ricas. E não deixaram de ser ricas porque se tornaram cristãos. São ricas. Agora, o problema da teologia da prosperidade é que ela pega a prosperidade, coloca ela sentado num negócio chamado trono de Deus. Tudo que me motiva, toda a minha existência, tudo que eu quero é me tornar uma pessoa próspera. E Deus agora é um garçom que vai providenciar isso. Esse é o problema da teologia da prosperidade. Qual é o problema da missão integral? Muito parecido. Ele pega outra coisa, que não é Jesus, e coloca sentado no trono de Deus, que é o socorro aos pobres. Tudo gira em torno disso. A salvação requer isso. Então eles vinculam muitas vezes salvação a uma resposta social a algo que está acontecendo. Isso é uma verdade? Muitas vezes não, biblicamente não. É papel da igreja socorrer os pobres? Óbvio que sim. Esse é o motivo pelo qual a igreja existe? É óbvio que não. Senão Jesus, em Mateus 28, ele iria dizer: ide por todo mundo e acaba com a fome. Ide por todo mundo e acabe com a injustiça social. Ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os tudo o que eu vos falei. Essa é a missão da igreja, é ir pelo mundo e trazer seguidores, aqueles que estão a seguir Jesus. E, irmãos, isso é óbvio. Óbvio que os seguidores de um Cristo que deu a vida pelos seus, darão a vida para socorrer aqueles que precisam. Óbvio, é óbvio. É a mesma problemática, eu acho que eu já citei aqui uma vez, de um irmão que estava na nossa casa visitando o meu pai, tentando trazer a bandeira do racismo para dentro do Evangelho. Eu tenho o costume de discutir com meu pai sobre as mensagens, né? E eu estava fazendo isso com meu pai, discutindo a mensagem que eu iria pregar aqui no domingo à tarde. E esse irmão estava ouvindo, e ele falou assim: muito bom esse ponto. Nesse ponto você pode falar contra o racismo. E eu não conhecia esse homem, né? E eu olhei para ele e falei assim: ah, tá bom, obrigado. Virei para meu pai e continuei falando sobre a mensagem. E aí ele viu que eu não dei muita ideia. No segundo ponto, esse homem muito insistente, se você estiver me ouvindo, não me leve a mal, mas esse homem muito insistente virou para mim: nesse ponto você pode falar contra o racismo? E aí eu olhei para ele assim, meu pai já ficou meio nervoso, tipo meio preocupado, né? Aí eu falei: eu não vou falar contra o racismo. E ele tomou um choque quando ele ouviu falar isso. Ele falou assim: como assim você não vai falar contra o racismo? Eu falei: o racismo não é pauta do Evangelho. E aí ele não conseguiu se conter, ele falou assim: como assim o racismo não é a pauta do Evangelho? Eu falei: não, a pauta do Evangelho é uma única pauta. A pauta do Evangelho é Jesus Cristo crucificado, o que é escândalo para uns, loucura para outros. A pauta do Evangelho é uma pessoa que morreu pelos meus pecados e ressuscitou para reinar sobre todos nós. Agora, eu concordo com o irmão, que todos os seguidores desse Jesus não serão racistas, e nem machistas, e nem todos os istas que vocês conseguem inventar. O que eu não posso fazer no meu papel de cristão e de pregador desse Evangelho é limitá-lo ao racismo. Os nossos pilares não são ideologias. E também não são projetos sociais. Nossa igreja dedica 25% das entradas para projetos sociais. Nós não temos dificuldade em entender que nós deveríamos socorrer aqueles que precisam. Nenhuma dificuldade em entender isso. O que nós temos dificuldade em entender é que esse é o assunto do Evangelho, não é. O assunto do Evangelho é que seja pregado libertação através do nome de Jesus,
que nós o reconhecemos como verdade. E se isso for feito, bem feito, como deve ser feito, aqueles que o seguem amarão. Amarão, se entregarão, cuidarão, ajudarão. Para entender isso bem, eu quero convidar você agora a observar o que Paulo está dizendo sobre tudo que a gente pode fazer se não tiver esse amor. Não vai ter valor nenhum. Vamos ler agora pausadamente o que Paulo falou em 1 Coríntios 13. Ele vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que você tenha experiências extraordinárias com Deus, ainda que você tenha um nível de intimidade com Deus, que você transcenda o falar a sua língua humana, e Deus te conceda falar línguas que ninguém entende, a língua dos anjos. Eu quero pedir licença aqui para deduzir que ele está falando aqui do dom de línguas. Ainda que você viva experiências extraordinárias com esse Deus, se essas suas experiências não gerarem em você amor, você só está fazendo ruídos. Ele vai continuar. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E é importante você entender esse nada serei. Porque a partir do momento que você se identifica como um cristão, essa palavra cristão significa miniatura de Jesus. É como se você fosse um representante, uma cópia desse Jesus que você e eu professamos seguir. Então ele está dizendo, se você tem a capacidade intelectual de entender tudo, se você tem experiência com Deus e fé a ponto de mover montanhas, se você não tiver amor, você não é um representante dele. Você não está com a sua identidade cristã válida nesse processo. Ele vai dizer mais: ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Como é que é isso? É possível? Bem, biblicamente nós temos algumas pessoas, alguns personagens que talvez não tenham vivido exatamente isso, mas viveram coisas parecidas. Você tem Ananias e Safira, por exemplo, que venderam um terreno, pegou uma parte do terreno e deu para a igreja. Morreram. Morreram. Porque, por mais que eles deram aos pobres, a motivação estava errada. Então, será que a gente pode dar dinheiro aos pobres com a motivação errada? Sim ou não? Você já fez isso muitas vezes. Quantas vezes você deu dinheiro para aquela pessoa bêbada na rua, só para ela parar de perturbar a cabeça? Tinha amor naquele ato? Quantas vezes você deu a fralda tão pedida na porta da farmácia? Muito mais para a sua consciência ficar em paz do que para você de fato socorrer aquela pessoa. E deixa eu dar um conselho, alguém que trabalhou com dependência química em rua há algum tempo, nunca, absolutamente nunca, dê dinheiro na rua. Que isso, pastor? Não dê. Está alimentando, muitas vezes, um vício. Não dê fralda. Que isso, pastor? Quer dar fralda? Avisa a pessoa que você vai abrir a fralda antes de dar. Você vai rasgar a embalagem antes de dar. Se ela precisar mesmo daquela fralda ou daquele leite, ela não vai fazer diferença nenhuma na vida dela você abrir. Se ela não estiver precisando daquele leite, você parou de gastar dinheiro à toa, porque muitas vezes a pessoa pega aquela embalagem fechada e troca na própria farmácia que você comprou, pela metade do preço. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Pastor, você está falando de amor, você está falando para a gente não ajudar? Eu estou falando para você ajudar de verdade as pessoas. Estou falando que o amor, ele é sacrificial. E o que é um amor sacrificial? É um amor que faz você, de fato, socorrer as pessoas e não só se sacrificar nesse processo. E para você amar pessoas e você ajudar pessoas, você precisa sacrificar um pouco mais do que dar dinheiro. Essa é a verdade.
para ajudar pessoas, socorrer pessoas, você vai ter que dar um pouco mais do que você tem para dar. E dar algo chamado tempo. Dar algo chamado pensamentos. Dar algo chamado dedicação. Se você realmente quer ajudar pessoas. Eu tenho acompanhado o nosso ministério de adolescentes aqui da igreja. E sabe o que me chama muita atenção? É perceber quanta dedicação precisa ser imprimida para que nós tenhamos algum resultado na vida dos nossos adolescentes. Sim ou não? Sim. Então veja, os adolescentes que nós estamos tentando ajudar aqui, eles vão enfrentar lutas pela frente e a gente quer preparar esses adolescentes para isso. Um morador de rua, ele precisa muito mais do que 2 minutos e meio do seu tempo e R$5. O que eu estou querendo trazer é, se o amor é a expressão de um relacionamento, ou se o amor é um pilar desse relacionamento com Jesus, nós deveríamos gastar mais energia pensando em como amar. Nós deveríamos gastar mais energia pensando em como eu, como cristão, posso fazer para que aquele ou o meu irmão verdadeiramente seja atingido pelo amor de Deus que está sobre a minha vida. Para isso, eu quero convidar você agora a ir lá em 1 João. Toda vez que eu esqueço de olhar o relógio, eu tenho quase uma mini parada cardíaca antes de olhar a hora. Fico com medo de ter perdido já, mas a gente ainda tem tempo. Primeiro João, capítulo 3. Vamos ler o versículo 11 ao versículo 18, que diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então, olha, João está chamando a atenção para que o amor que ele está nos convidando a trazer seja um pelos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão, e por que o assassinou? Porque suas obras eram más e as de seus irmãos justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, ou seja, nós seremos odiados. Não se assustem com isso, faz parte do jogo, nós seremos odiados. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê, irmãos? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão passar necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Sabe o que sabe o que João está dizendo aqui? Ele está resumindo o evangelho. Não há uma prática religiosa de você vir ou não domingo à igreja. Não no quanto você tem se dedicado para tocar bem ou para pregar bem. Não o quanto você tem sido religioso nas idas e vindas, nos convites e nos chamados para você participar dos eventos da igreja. Não, isso não define quem é o Senhor da sua vida. Porque você pode estar cheio de tudo isso e vazio do reflexo de quem você está seguindo. Então ele está dizendo que aqueles que verdadeiramente andam na luz, eles amam os seus irmãos. E ele vai trazer uma área prática aqui. Ele vai dizer o seguinte: olha, se você diz ser cristão,
mas você ama mais a sua qualidade de vida, a sua realidade financeira, do que ajudar, socorrer alguém que está precisando, ele está deixando claro aqui que isso está errado. Ele vai jogar para um outro nível, ele vai dizer que Jesus deu a vida por nós, e nós devemos fazer o quê? Dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Vamos observar que ele não está dizendo que você deve dar a sua vida pela sua igreja. Ele não está dizendo que você deve dar a sua vida pelo político que você idolatra. Ele não está dizendo que você deve dar a sua vida pela ideologia que você segue. Ele está dizendo que você deve dar a vida pelo seu irmão. Que o seu irmão, a pessoa que foi alcançada por Jesus, como você foi, tem prioridade na sua agenda. É muito mais difícil do que vir à igreja e dar dízimo, convenhamos. É muito mais complexo do que criar uma agenda bem elaborada, bem definida e conseguir cumprir aquilo. O convite desse pilar é aquilo que Paulo está dizendo para Pedro em Gálatas capítulo 2. O que está acontecendo em Gálatas capítulo 2? Gálatas 2, a igreja, né, Pedro vem à igreja de Antioquia, que é uma igreja de gentios. E quando Pedro chega ali, ele come com os que não são judeus, algo proibido para o judeu. Ele interage com os irmãos cristãos, porque ele entende, Pedro entende, que ele pode ter um bom relacionamento com aqueles que não são judeus, desde que eles sejam cristãos. Só que então chega naquela mesma igreja um grupo da igreja de Jerusalém, um grupo que eles vão chamar dos da parte de Tiago. Pessoas que tinham talvez uma linha de raciocínio diferente, que achavam talvez que Pedro não deveria comer com aqueles que não eram judeus. Pedro automaticamente para de andar, para de falar, para de se relacionar com os irmãos que eram só cristãos. Paulo observa isso. Paulo fica meio chateado com isso. Paulo repreende Pedro na frente de todo mundo. E a base da repreensão de Paulo é aquilo que o texto que nós lemos está gritando para a gente. Ele vai dizer assim em Gálatas 2, versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procuro ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á acaso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Esse resumo do evangelho que Paulo está trazendo para Pedro é a base daquilo que nos motiva a fazer e a deixar de fazer as coisas. Então, eu preciso de fazer uma pergunta muito sincera. Por que você faz o que faz? Por que você está aqui no domingo pela manhã? O que te motiva?
Por que você ajuda financeiramente? Ou por que você não ajuda? Por que você trata pessoas do jeito que você trata? Por que você ajuda as pessoas que você ajuda? Se a resposta não for porque eu morri e agora eu vivo a partir de Cristo, talvez estejamos edificando pilares diferentes na nossa caminhada cristã. Pilares que, segundo Paulo, a igreja de Corinto, passarão por um teste, por uma prova, que ele chama de fogo. E ele vai dizer que o fogo testa tudo. E que se você não tiver lançado os alicerces corretos na sua caminhada, o fogo vai declarar e vai definir, e vai demonstrar isso. Todos os principais mandamentos de Deus são vinculados ao amor. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus. Todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Esse é o grande mandamento, diz o Senhor Jesus. Depois ele diz, um novo mandamento vos dou. Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Qual é o segundo grande mandamento? Amarás ao teu próximo. Como? A ti mesmo. Você parou para perceber que o amor é a expressão que mais é transmitida no Novo Testamento? Então, essa manhã eu quero te convidar a você repensar toda a construção cristã que você possa ter desenvolvido ou ter sido desenvolvido na sua vida. E eu queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo, diante de Deus, nos seus momentos de oração. Deus, por que eu estou fazendo o que eu faço? Deus, por que eu não estou fazendo isso ou aquilo? Por que é tão difícil para mim abrir mão? A Jéssica, minha esposa, eu acho que ela não está aqui, ela é uma das pessoas que eu conheço que mais gosta de dormir na vida. Ela gosta, se tivesse uma faculdade, ela ia ter um doutorado no assunto. E eu lembro que a gente conversava sobre isso antes de termos filhos, e ela falava assim, eu fico preocupada de, depois que eu ter filho, eu não conseguir acordar. E eu nunca tive essa preocupação, porque eu imaginava que com a motivação correta, com o sentimento correto, com a decisão correta, qualquer coisa que eu goste, deixe de ser prioridade na minha vida. Desde que uma coisa mais importante assuma esse lugar. Então, para surpresa da Jéssica, quando ela teve o Felipe, ela nunca mais teve sono pesado ou dificuldade para acordar. O amor, ele traz leveza nos sacrifícios. Uma mãe, por mais egoísta que seja como uma pessoa, quando ela se torna mãe, muitas vezes, por amor ao filho dela, ela deixa de ser uma pessoa egoísta. Principalmente quando o assunto é o filho dela. Existe uma história antiga de que um missionário levou um caminhão de suprimentos para uma tribo lá na África, e as pessoas de várias tribos, né, vieram para essa tribo para poder ter acesso aos mantimentos, ao que foi oferecido. Então, chegou uma criança com uma outra nas costas, e alguém falou para o pastor que aquela criança andou 12 quilômetros para chegar até ali com a criança nas costas. E aí ele fez uma pergunta para a criança que estava carregando a outra. Ele falou assim, rapaz, você andou 12 quilômetros com essa criança nas costas? Aí ele, andei. Mas não foi muito pesado? E aí a resposta da criança foi, ele não é pesado, ele é meu irmão. Por que aquela criança não é pesada?
Porque é irmão dele. Porque ele ama aquela criança. Por que que pais e mães se dedicam, acordam de madrugada, dormem de madrugada, trabalham, pagam escola, pagam curso de inglês, pagam balé, pagam futebol, pagam e pagam e pagam e pagam? Porque amam. Porque eles entendem que assim expressam amor aos seus filhos. Sabe o que me assusta nesse processo que vivemos? É que, parece que as coisas que não deveriam ser pesadas por conta do amor estão se tornando. Isso é um reflexo, não de que as coisas são mais difíceis, mas que amamos menos. Amamos menos. E sempre que você e eu amarmos menos, será mais difícil fazer. Será mais complexo fazer. Será mais dolorido fazer. Será mais pesado carregar. Será que é justamente por isso que Jesus coloca isso como um pilar? Ame. Ame e as coisas ficarão mais leves. Ah, vai ser mais fácil, vai doer menos? Não vai doer menos, nem vai ficar mais fácil. Mas a motivação será outra. Enquanto nós somos conduzidos, construídos a entender que nós devemos ser o centro de todo o nosso amor, ou seja, tudo deve girar em torno de nós mesmos, o Evangelho te convida a mudar o objeto de foco. E o Evangelho me convida e te convida a olhar para esse objeto do nosso amor, não só mais a Jesus, porque o próprio João vai dizer isso na sua carta. Ele vai deixar isso muito claro, ele vai deixar isso de uma forma muito evidente. É impossível, ele vai dizer, amar a Deus, a quem você não vê, e não amar ao seu próximo, a quem você vê. Então, se você quer amar a Deus, ele vincula isso a amar pessoas. Amar pessoas. Está difícil para amar pessoas? Está pesado servir pessoas? Está pesado servir seus irmãos da igreja? Ame mais. Pastor, eu não sei fazer isso. Então conheça aquele que sabe. Conheça aquele que ama incondicionalmente. Conheça e se relacione com aquele que é amor. E todo o resto será mais simples e leve. Para encerrar, quero mostrar como que o amor torna as coisas mais leves. Uma vez eu estava fazendo um gabinete, e no gabinete a pessoa enfrentava um dilema. O dilema dela era a dificuldade relacional que ela tinha com o seu enteado. E ela falava isso várias vezes, né? Sobre isso passava o tempo todo, era o assunto. E um dia ela falou que o filho dela fez uma pirraça 10 vezes pior do que o enteado dela. E ela me falou isso rindo, sobre a pirraça que o filho dela tinha feito. E eu pontuei uma coisa, eu falei assim, deixa eu falar uma coisa importante. Sabe por que você fala do seu filho rindo e do seu enteado chorando? Porque um você ama e o outro não. Se o teu enteado tivesse feito o que o seu filho fez, você tinha que colocar ele para fora de casa, junto com o seu marido. Mas porque foi o seu filho, o foco do seu amor, você fala isso rindo. Sabe qual é o problema? O problema é que é muito mais fácil escolher projetos e processos para fazer do que realmente abrir os nossos corações para obedecer o que o nosso Senhor nos convidou a fazer, amar uns aos outros como Ele amou. Enquanto nós, como igreja, não entendermos que precisamos voltar para a base da nossa fé, reajustar isso, não importa o que a igreja do Brasil vai fazer, não vai ser mais parecido com
o bronze que soa e o símbolo que retine. Será mais parecido com nada de valor e ninguém. Porque o amor, ele tem a capacidade não só de nos motivar, mas de nos capacitar a fazer da melhor forma possível. Quem aqui sonha para o seu filho uma vida mais difícil do que você viveu? Levanta bem alto a mão. Ninguém. Ninguém. Todos nós estamos abertos a nos sacrificar para que os nossos filhos tenham uma vida melhor do que a nossa, sim ou não? Óbvio. Por que nós fazemos isso? Porque amamos. Enquanto nós não entendermos o quanto fomos amados, teremos dificuldade em transmitir isso às pessoas. Que o nosso Deus ilumine os olhos do nosso coração e mente, para que possamos identificar o quanto Ele nos ama, para podermos replicar isso aos nossos irmãos. Amém? Para que possamos replicar isso nos nossos cânticos, nas nossas orações, nos nossos eventos. Que o amor transborde em nossos corações, para que o mundo creia. Assim, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se amarem uns aos outros. Que Deus nos abençoe a essa humanamente quase impossível missão. Mas o que é impossível para os homens, não é para o nosso Deus. Que Ele nos capacite e nos molde, nos prepare e nos cure para que possamos amar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, muito obrigado pela Tua santa palavra. Muito obrigado, Deus, porque podemos ter acesso a ela. Essa palavra que não se limita a tempo, não se limita a opiniões, não se limita à cultura. Ó Deus, essa palavra que transcende tudo o que pensamos. Pai, que a Tua santa palavra possa conduzir as nossas vidas, conduzir os nossos cultos a Ti, conduzir, Senhor, o verdadeiro motivo pelo qual fazemos, pensamos e agimos. Pai, nos perdoa se colocamos ênfase demais naquilo que não anuncia quem o nosso Senhor é. Deus, o Senhor não será mais glorificado se a nossa igreja se tornar a maior igreja de Petrópolis. O Senhor não vai receber mais louvor e glória se a nossa igreja se tornar a mais rica de Petrópolis. O Senhor não vai receber honra e glória se nossa igreja se tornar a mais famosa de Petrópolis. O Senhor sim receberá honra e glória e louvor se essa igreja for a igreja que mais ama em Petrópolis. Pai, é para isso que estamos aqui, para o louvor do Teu santo nome. É para isso que existimos, é para isso que respiramos. Deus nos ensina a amar, nos ensina a carregar uns aos outros, os fardos uns dos outros. Nos ensina a perdoar, Deus. Nos ensina a liberar perdão. Nos ensina, Deus, a vibrar com as alegrias. Deus, quantos de nós não conseguem se alegrar com as vitórias? Os nossos corações estão tão oprimidos pelo pecado, Deus. Nos liberta. Nos liberta, Senhor, de tudo que não é amor. Nos liberta de tudo que não é socorrer de verdade pessoas. Nos liberta, Senhor, de viver para nós mesmos. Que os nossos filhos, nossas filhas, sejam extremamente abundantes, ó Deus, nesse fruto santo que é o amor. Que nós possamos conduzi-los a amar. Que nós possamos ensiná-los a amar, principalmente a Deus,
e aos nossos irmãos. Ó Deus de Israel, faz de nós uma igreja verdadeira, não um CNPJ, não uma empresa, mas uma igreja que tem como missão apresentar Jesus da melhor forma que conseguirmos. Pai Santo, nos ensina a amar como o Senhor um dia nos amou. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos, porque Teu é o reino, todo o poder, toda a glória para sempre. Amém e amém.